Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Azevedo, psiquiatra. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga, e juntos fazemos o Papo Psi. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre suicídio e a relação desse tema com a mídia. Como é que a mídia deveria se comportar diante de algo tão sério? A escolha do tema tem a ver com o mês de setembro, que é um mês dedicado ao estudo, divulgação e conversa sobre esse tema. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já ouviram falar no nome, do efeito Werther. O efeito Werther vem do livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, Werther é o personagem principal, que eu vou dar um spoiler para vocês, desculpa quem não leu o livro, tá? O livro conta a história de Werther, que troca cartas com um amigo falando da impossibilidade, da concretude de um relacionamento com uma moça que está prometida a um outro rapaz. Tá? E no final do livro, ele acaba cometendo um suicídio. Quando esse livro foi lançado, em 1774, na Alemanha, houve uma onda de reprodução dessa forma de morte, com a pistola, e as pessoas se vestindo muito parecido com o personagem. E aí veio o nome efeito Werther, em homenagem ao personagem, a essa reprodução de comportamento, tá? Esse fenômeno, gente, não é restrito de livro, pode acontecer em qualquer forma de mídia, tá? Quando é divulgado. Você lembra de algum caso? Olha, um muito famoso foi a morte do ator, comediante Robin Williams, inclusive alguém assim que eu adoro, até porque a obra dele continua viva até hoje. E o que acontece é que saíram alguns estudos na época que durante 5 meses após a morte do Robin Williams, lá nos Estados Unidos, teve um aumento de mais de 10%, mais ou menos, não é isso? O número de mortes. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá nos Estados Unidos, teve esse dado. Também um outro dado que esse mesmo centro coletou foi com a série Os 13 Porquês, não sei se vocês conhecem, mas foi amplamente divulgado essa série, que foi lançada pela Netflix em 2017, onde a personagem principal, a Hannah, comete o suicídio e ela deixa 13 fitas direcionadas para amigos, dizendo o quanto que eles tinham influência ou não sobre a morte dela, E essa série foi muito criticada com a glamorização do suicídio que ele mostrava, como a personagem se matou, e tinha um outro grupo que defendia a série porque falava do papel social de se falar sobre o suicídio, tá? De qualquer forma, a Netflix, tirou a cena, que ela cometeu o suicídio, e no final todo episódio agora fala assim, se você está passando por um sofrimento, procure ajuda, Essa série, gente, após o lançamento, aumentou em 13% o número de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Principalmente entre mulheres. Então, assim, imagine, a gente estamos falando de um fenômeno importante, tá? O efeito Werther. Essa série tem uma particularidade nossa, assim, que foi uma série que fez questionar até o nosso nível de inteligência, porque começamos a assistir a série e não estávamos entendendo absolutamente nada da série. E depois de uns 2 ou 3 episódios, eu acho que mostra até a nossa capacidade de resiliência diante das coisas, Sim. Descobrimos que começamos a partir do episódio 4. Então, pense aí, começar uma série a partir do 4º episódio. Não estava entendendo nada. Enfim, não estava entendendo nada. A Ariane fala, muito dessa coisa, dessa quase uma reprodução, Você vê quando você vai para o Werther, o livro, existiam cenas de suicídio enquanto representação mesmo do fim do livro, e isso tem um nome, isso é chamado fenômeno de modelagem, que a gente pode associar aí à própria neuropsicologia, E esse fenômeno de modelagem, geralmente você vai ter no outro uma figura que tem algo parecido com você, às vezes é o sexo, às vezes é a idade, às vezes é a condição, às vezes é o momento de vida, Você vê quando você fala da personagem Hannah lá do Netflix, e o aumento é até do público feminino entre 10 e 19 anos, Então, ela assim, era adolescente, na série. Exato. Então, assim, você tem exatamente uma associação do público que acabou vindo a se matar, quando compara com os personagens da própria série. Com isso, foi, como a Ariane falou, foi criado o próprio efeito Werther. E aí? O que a gente faz diante disso? A gente nega tudo? Para de falar sobre isso? Não, o problema não é falar, gente? É como fala, como é divulgado, como se fala sobre o suicídio na mídia. Assim, até de uma maneira, como é que eu posso dizer, sobre os panos, assim,
a ideia antigamente era não falar. Né? Então, simplesmente, a gente não vai falar sobre isso. A mídia, a grande mídia, de maneira geral, sempre tentava não falar sobre suicídio, não divulgar, né, cinema e tal. Não era uma coisa que saía com uma certa frequência. Né? Só que hoje em dia, você vê, pode ter 2 amadores fazendo um vídeo aí que pode estar em qualquer lugar do mundo. Que a gente está fazendo agora aqui, num sábado, estamos aqui gravando um vídeo. Então, assim, ficou impossível de sonegar o falar sobre suicídio. Realmente, quando você deixa de falar, de alguma maneira pode ter uma influência sobre o efeito. Mas assim, simplesmente hoje não dá mais para fazer isso. O que aconteceu? A OMS, em 1999, fez uma cartilha de uma boa maneira da mídia acabar se relacionando com o tema. E dentre os diversos recados e formas de você estar falando sobre isso, é você falar de formas de prevenção, é você tentar não relacionar a causa com o suicídio, até porque a gente está falando de um fenômeno multifatorial. É você não dar o destaque, então, por exemplo... Não falar o método, né? Não dar detalhes de como foi feito, como aconteceu. Pois é, então assim, não botar, por exemplo, no headline da notícia, então vamos dizer, no destaque da página principal, você falar sobre isso. Você pode até falar sobre isso, mas você não glamourizar, você não destacar, você não colocar como a coisa mais importante disso, né? E principalmente divulgar formas de prevenção, falar o que se deve fazer quando essas ideias acontecem, quem procurar, como fazer. E o próprio mês de setembro, que já há alguns anos vem sendo dedicado a isso, é uma forma diferente de lidar com o tema suicídio. Tanto é que hoje em dia cria-se um outro fator. Então, assim, fala muito do efeito Werther, né, que é exatamente tudo isso que estamos conversando agora, só que agora temos o fenômeno Papageno. Papageno é um personagem de Mozart da ópera A Flauta Mágica. Isso, é um personagem de Mozart da ópera A Flauta Mágica, escrita no século XVIII. E nessa obra... Se preparem para spoiler. Bom, não vou falar não vou dar spoiler não. Apesar de ser do século XVIII, bem que eu poderia falar mais, mas eu acho que vocês precisam pesquisar, porque vale muito a pena, é uma obra mundial. Assim. E o Papageno, ele era o personagem principal dessa obra, e ele estava vivendo algumas situações sérias, que eu não vou falar quais foram, né? E que ele achou que a única alternativa seria tirar a vida dele. Durante a obra, outros personagens acabam se envolvendo na vida do Papageno, e ele consegue encontrar alternativas, né, ao invés do suicídio, para a solução do problema. Inclusive, essa é uma forma de tratamento. Né? Então, assim, o suicídio tem a ver com um impulso. Então, quanto mais canais de comunicação, quanto mais a gente puder falar sobre isso, a gente trazer profissionais da área, profissionais de saúde especializados nisso, para tentar ajudar a pessoa nesse momento, para que ele consiga pensar em alternativas, é uma grande forma de lidar com o suicídio. Isso. E esse é o papel do Papo Psi, né? Estamos aqui para isso, para informar vocês, para orientar vocês. Lembrando que um paciente bem informado se torna protagonista do seu tratamento. Tá bom, pessoal? O programa de hoje é dedicado às 12 mil pessoas que tiram sua vida todo ano aqui no Brasil. E os sobreviventes são os amigos, familiares dessas pessoas, tá certo? Se você já pensou, né, em eu quero sumir, queria dormir, não acordar mais, queria que algo externo acontecesse comigo para eu morrer, ou já chegou a pensar em tirar a sua própria vida, lembre que você não está sozinho, que tem pessoas que podem te ajudar nesse processo, tá certo? O CVV, vocês podem ligar gratuitamente através do telefone 188, vai ter alguém lá para te ajudar, tá bom? Então não hesitem em procurar ajuda. A maioria das pessoas que pensam em tirar a vida é sintoma de algum outro transtorno que pode estar de base, né? Certo? Tá certo, pessoal. Uma boa noite a todos. Um tchau, abraço. tchau pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.